Pessoal, vamos dar uma olhada nessas outras três categorias que nós temos aqui, ó, sensores, operadores e variáveis, tá? Então, em sensores, nós temos alguns blocos que têm pontas aqui, que eles são pontiagudos, tipo setas, né? E outros que são arredondados. É importante a gente notar essas formas porque isso indica onde eles podem ser encaixados, né, em outros blocos, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo aqui de pergunta, ó. Nós podemos utilizar esse bloco de pergunta para a gente ter uma interação através de texto com o usuário, com a pessoa que está jogando, que está interagindo com a sua animação. Então eu vou dar um exemplo nesse caso aqui, tá? Onde a gente vai utilizar esse bloco pergunta, tá? Aqui nós temos os operadores, tá? Operadores são operadores matemáticos, né? Nós temos operadores aritméticos, operadores lógicos. Então nós podemos obter diversos tipos de resultados aí nas nossas animações, né? Fazer alguma interação usando a matemática. Por exemplo, você pode criar um jogo de quiz com perguntas matemáticas para que o usuário responda e você consegue verificar se aquilo está certo ou errado. Então é bem interessante. Nós temos aqui, como eu falei, os operadores lógicos e ou não, né? Quando a gente não quer tal resultado, nós podemos usar esse operador aqui de negação. Nós podemos juntar textos, tá? Junta um texto com outro e vários outros módulos ali. Outra categoria que nós temos são as variáveis. Eu vou mostrar depois um exemplo como nós podemos utilizar esses blocos de variáveis, tá ok? Vou dar um exemplo agora então, usando esses blocos de sensores junto com operadores. Então, por exemplo, na hora que eu clicar na bandeirinha iniciar, eu vou disparar uma pergunta para o usuário. Né? Perguntar qual o nome dele. Vamos aproveitar aqui o texto. E nós podemos utilizar esse bloco para juntar as coisas, né, junto com o bloco onde eu faço o personagem dizer alguma coisa. Então eu coloco aqui, tá? Então, qual o seu nome? Eu posso colocar aqui, olá, vou dar um espaço para não ficar tudo junto, tá? E eu utilizo a resposta que o usuário forneceu para a pergunta. Eu vou usar a resposta para juntar com o meu texto. Então, olha só como é interessante que na hora que eu iniciar, ele abre essa caixa para digitação. Eu vou digitar o nome, né? Colocar aqui Maria. E ele vai aproveitar aqui na resposta e juntar com uma frase que eu já coloquei. Então é bem interessante para a gente criar animações interativas, né? Nós podemos, inclusive, usar, né, durante toda uma animação esse valor aqui que a gente capturou pelo teclado, né, com o usuário. Então é bem legal. Outra coisa interessante, outro bloco interessante que a gente pode, se usuário, a gente pode utilizar esse tipo de bloco aqui em combinação com uma condição. Então, se o personagem tocar num objeto que está em tal cor, aí acontece um determinado evento. Então, a quantidade de blocos, de opções que nós temos aqui, possibilita que a gente crie as mais variadas animações, jogos, né, interação com o usuário. Depende muito da nossa criatividade, né? Porque o Scratch ele é bem amplo aqui nas possibilidades.